Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 7. As dádivas do reino. Seção 10. A confusão entre dor e alegria. O reino é o resultado de premissas, assim como esse mundo. O que são essas premissas? São as crenças. As crenças são tudo aquilo que formatam também o nosso mundo externo. Pode ter levado o raciocínio do ego à conclusão lógica que é confusão total a respeito de tudo. Se realmente visse esse resultado, não poderia querer isso. A única razão pela qual poderia talvez querer parte disso seria não estar vendo o todo. Você está disposto a olhar para as premissas do ego, mas não para o seu resultado lógico. Não é possível que tenha feito a mesma coisa com as premissas de Deus? As suas criações são o resultado lógico das suas premissas. E essas premissas que traz aqui são as premissas de Deus, a partir do pensamento de Deus. Aí continua: o pensamento de Deus as estabeleceu para você. Elas estão exatamente onde devem estar. Pertencem à sua mente, à nossa mente humana, né? Como parte da sua identificação com a sua mente. E sua mente aqui agora é mente de Deus. Mas o estado da sua mente e o seu reconhecimento do que está nela dependem do que você acredita em relação à sua mente. Eu vou tentar reformular essa frase aqui, porque sua mente humana, sua mente divina, de Deus. Vamos ver se dá para compreender melhor. O pensamento de Deus estabeleceu essas premissas para você. Elas estão exatamente onde devem estar. Pertencem à sua mente humana como parte da sua identificação com a mente de Deus, mas o estado da sua mente humana e o seu reconhecimento de que você está nela dependem daquilo que você acredita em relação à sua própria mente. Sejam quais forem essas crenças, elas são as premissas que vão determinar o que aceita em sua mente. Então, é aquilo que eu falei anteriormente. As premissas são como as crenças, né? São as crenças. Então, depende de quais crenças eu decido, através do meu livre-arbítrio, da minha vontade, acreditar, do meu poder de escolha. Eu vou acreditar nas premissas mais elevadas, nas crenças mais elevadas, as crenças fortalecedoras ou nas crenças limitantes que são baseadas na limitação do ego, que o ego também é uma ilusão, né? Então, essas crenças limitantes são crenças ilusórias que a gente acabou em algum momento da vida tomando como verdades, mas que não são, são apenas ilusões e que basta o nosso entendimento para que a gente volte para essa mentalidade mais elevada e a gente desfaça esses enganos nas nossas vidas. E continua aqui, ó. Com certeza está claro que você pode fazer as duas coisas. Aceitar na sua mente o que não está lá, que são os enganos, as ilusões, e negar o que está na sua mente, que são as premissas de Deus. Gente, olha que lindo isso. Então, aquilo que a gente acredita que traz sofrimento, que nos limita, que nos causa qualquer tipo de incômodo, de aversão ou de apego, são ilusões e não estão literalmente na nossa mente, mas a gente acredita que está. E aquilo que realmente está, que são as premissas de Deus, as crenças que nos empoderam, que nos fortalecem e que nos motivam a agir na direção daquilo que é mais elevado, isso a gente não reconhece que está lá, mas é justamente isso que está. É muito profundo isso daqui. A gente deveria ouvir isso aqui e fazer uma autoanálise a cada momento em que a gente se sentir ou menor ou maior do que os outros, ou então que a gente se sentir separado, ou então que a gente achar que a gente está aqui para sofrer. A gente tem que fazer essa reflexão diariamente.
Entretanto, a função que o próprio Deus deu à sua mente, através da mente dele, pode negar, mas não pode impedir. Ou seja, a gente pode negar que essas premissas de Deus são da nossa mente e acabar aceitando as premissas do ego, mas isso não vai mudar nada, porque as premissas divinas vão continuar lá por toda a nossa eternidade. Eu não digo apenas nesse nível aqui da vida humana, por toda a eternidade. Então, olha como é verdadeiro o reconhecimento, o relembrar quem somos de verdade, porque tudo isso aqui que ele está falando aqui, que um curso em milagres garante que é verdade, e eu acredito que seja mesmo, é tudo aquilo que a gente já é. Só que tem camadas e camadas e camadas de ilusões, de ego, de criações equivocadas que estão encobrindo a nossa verdadeira essência, a realidade daquilo que a gente é. E é isso que precisa ser retirado para que a gente reconheça a nossa base fundamental, que é o que a gente é na verdade. Eu vou ter que retomar aqui a frase anterior, porque eu fico querendo aprofundar e acaba que eu me perco aqui. A função que o próprio Deus deu à sua mente, através da mente dele, você pode negar, mas não pode impedir. É o resultado lógico do que você é. A capacidade de ver um resultado lógico depende da sua disponibilidade para vê-lo. Mas a verdade nada tem a ver com a sua vontade. Olha só, gente. Tipo assim, né? Agora eu acho que eu sou um ser divino. Ah, não, mas agora não. Agora eu tô na minha humanidade máxima ali. E eu não sei se eu sou isso tudo que estão falando aí, não. Então não depende da nossa vontade. É aquilo que a gente é e pronto. É a verdade absoluta. A verdade é a vontade de Deus. Compartilha a sua vontade e compartilha o que ele conhece. Só retomando aqui, né? Compartilha a vontade de Deus e você estará compartilhando o que ele conhece, que é a verdade de quem somos. Nega a vontade de Deus enquanto sua própria e estará negando o seu reino, que é o reino de Deus, e o seu próprio reino, que é o nosso reino aqui, vivenciar esse reino de Deus aqui. O Espírito Santo vai te dirigir só para evitar a dor. Olha que lindo! O Espírito Santo nos conduz, ele faz essa transição para evitar os nossos sofrimentos. Mas se a gente está aqui e acha que a gente que sabe o caminho, que a gente que tem que decidir tudo sozinho, que depende da nossa própria mente, das nossas decisões unicamente humanas, e a gente não reconhece essa outra parte mais elevada, mais espiritual, a gente vai se aprofundando em inúmeros sofrimentos, causando dores para a gente mesmo e para os outros. Com certeza, ninguém faria objeções a essa meta se a reconhecesse, que é a meta do Espírito Santo nos dirigir para evitar todo e qualquer tipo de dor. O problema não é saber se o Espírito Santo, se o que o Espírito Santo diz é verdadeiro, mas se você quer ouvir o que ele diz. Você é tão incapaz de reconhecer o que é doloroso quanto é incapaz de saber o que é alegre e está, de fato, muito propenso a confundir os dois. Olha que lindo isso. A gente não sabe qual o melhor caminho, qual a decisão mais acertada. A gente tem realmente que se abrir, que vivenciar essa entrega. A principal função do Espírito Santo é te ensinar a fazer a distinção entre eles, ou seja, entre aquilo que é doloroso e aquilo que é alegre. Porque a zona de conforto, gente, quanta gente chega aqui e acha que veio realmente para sofrer. Eu mesmo, quantas vezes já pensei dessa forma, mas não. Aqui o livro Um Curso em Milagres, ele nos mostra que tem outro caminho, tem outras possibilidades e que esse caminho ele é vivenciado com maior leveza, com maior plenitude, com maior aceitação, com maior alegria. Mas a gente não sabe fazer essas escolhas porque a gente está sendo guiado
pela ilusão chamada ego. E continua aqui, ó. O que te dá alegria é doloroso para o ego. E enquanto estiver em dúvida a respeito do que você é, estará confuso em relação à dor e à alegria. Essa confusão é a causa de toda a ideia de sacrifício. Obedece ao Espírito Santo e estará desistindo do ego, mas não estará sacrificando nada. Ao contrário, estará ganhando tudo. Se acreditasse nisso, não haveria nenhum conflito. É por isso que necessita demonstrar o óbvio a você mesmo. Olha só, gente, demonstrar o óbvio. Isso é óbvio, mas a gente não reconhece. A gente acha realmente que tem que sofrer. Tem tudo a ver com aquele entendimento que ele falou antes sobre sacrifício, sobre crucificação. Achamos que estamos aqui realmente para sofrer, mas não estamos. Precisamos nos libertar e permitir que o Espírito Santo nos libere desse entendimento equivocado. Vou retomar aqui, ó. É por isso que necessita demonstrar o óbvio para você mesmo. Não é óbvio para ti. Acredita que fazer o oposto à vontade de Deus pode ser melhor para você. Também acredita que é possível fazer o oposto da vontade de Deus. Portanto, acredita que uma escolha impossível esteja aberta para você. Escolha essa que é ao mesmo tempo amedrontadora e desejável. Desejável porque a gente deve pensar, como assim que eu desejo aquilo que é amedrontador, aquilo que é sofrido? Porque a gente age a partir dos pensamentos do ego, e ele não quer que a gente seja feliz. É uma parte nossa distorcida, parte nossa não, uma parte que a gente aceitou como nossa, que é ilusória, e ela distorce toda a realidade, a verdadeira realidade. Olha só como isso tem que ser compreendido em profundidade. No entanto, Deus exerce a própria vontade. Gente, é muito lindo. É aquilo que falou agora há pouco. Deus está em tudo, age em tudo, através de tudo, em todos, em cada situação. Porque a gente não pode fazer nada além do que seja a vontade dele. Mas a gente acredita que pode. A gente nem traz a nossa própria consciência que Deus é tudo. Então, aqui, ó, no entanto, Deus exerce a própria vontade. Se essa grande consciência criou, expandiu, criou tudo, expandiu a si mesmo através de nós, gente, ele está agindo o tempo inteiro. Então, repetindo aqui, no entanto, Deus exerce a própria vontade. Ele não deseja. Deus não deseja nada. A sua vontade, agora é a nossa vontade que está dizendo aqui, é tão poderosa quanto a vontade de Deus, porque é a sua própria, é a própria vontade de Deus. Gente, é muito, muito incrível isso daqui. Os desejos do ego não significam coisa alguma, porque o ego deseja o impossível. Pode desejar o impossível, mas só pode exercer a sua vontade com Deus. Essa é a fraqueza do ego e a sua força. O Espírito Santo sempre está ao seu lado e ao lado da sua força. Enquanto evitar a sua orientação de qualquer forma, quer ser fraco. Enquanto a gente quiser evitar a orientação do Espírito Santo em qualquer forma, nós estamos escolhendo ser fracos. Todavia, a fraqueza é assustadora. Que outra coisa, então, pode significar essa decisão a não ser que quer estar amedrontado? O Espírito Santo nunca pede sacrifícios, mas o ego sempre o faz. Quando está confuso acerca desta distinção na motivação, isso só pode ser devido à projeção. Então, quando a gente está confuso com um sentimento perturbador, é porque a gente projetou fora aquilo que a gente não quer reconhecer, que a gente nega,
em nós mesmos. E quando a gente nega, a gente joga lá para a nossa sombra, para o subconsciente. E aí não tem possibilidade de cura até que a gente aceite aquilo e entregue ao Espírito Santo. A projeção é uma confusão na motivação, e dada essa confusão, a confiança vem a ser impossível. Ninguém obedece de boa vontade a um guia em quem não confia, mas isso não significa que o guia não seja confiável. Nesse caso, sempre significa que o seguidor não é confiável. Contudo, isso também é apenas uma questão da própria crença que ele tem. Acreditando que ele é capaz de trair, acredita que tudo pode traí-lo. Então, só reforçando uma fala já do livro aqui, né? O que você estende é o que você é. Porém, tudo isso acontece apenas porque ele escolheu seguir uma falsa orientação. Incapaz de seguir essa orientação sem medo, associa medo com orientação e se recusa a seguir qualquer orientação que seja. Se o resultado dessa decisão é a confusão, não é surpreendente. O Espírito Santo é perfeitamente confiável como você o é. O próprio Deus confia em você e, portanto, a sua confiabilidade está além do que é questionável. Ela sempre estará além do questionável, por mais que você possa questioná-la. Eu já disse que é a vontade de Deus, ou seja, ele já disse que nós somos a vontade de Deus. A sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, não é um desejo vão, e a sua identificação com a vontade dele não é opcional, já que ela é o que você é. Compartilhar a sua vontade comigo, na realidade, não é uma escolha que esteja aberta, embora possa parecer estar. Toda a separação está nesse erro. A única saída do erro é decidir que você não tem que decidir coisa alguma. Ai, gente, eu acho muito lindo. Olha só, é muito libertador. Tudo te foi dado por decisão de Deus. Essa é a sua vontade e você não pode desfazê-la. Ou seja, viver é deixar fluir, deixar a vida acontecer com leveza, com amor, com entendimento, com paz, com gratidão. É muito bonito. Mesmo o abandono da sua falsa prerrogativa de tomar decisões, que o ego guarda tão zelosamente, não é realizado através do seu desejo. Foi realizado para você através da vontade de Deus, que não te deixou sem consolo. A sua voz vai te ensinar como distinguir entre dor e alegria e te conduzirá para fora da confusão que tem feito. Não há confusão na mente de um filho de Deus cuja vontade tem que ser a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é seu filho. Milagres estão de acordo com a vontade de Deus, vontade que você não conhece, porque está confuso em relação a qual é a sua vontade. Isso significa que está confuso em relação ao que você é. Se você é a vontade de Deus e não aceita a sua vontade, a vontade dele, né? Está negando a alegria. O milagre é, portanto, uma lição acerca do que é a alegria. Sendo uma lição acerca do compartilhar, é uma lição de amor que é alegria. Todo milagre é, então, uma lição sobre a verdade. E por oferecer a verdade, está aprendendo a diferença entre dor e alegria. Fim da leitura do livro-texto.